Olá, seja muito bem-vindo ao canal Reflexão e Ação. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você tem noção de quão grande e maravilhoso é o Deus que você serve? E se você tem essa noção, quão grande é a sua fé nele? Quão grande é a fé que você tem nesse Deus que você sabe que é maravilhoso, que é onipresente, onisciente e onipotente? Pois bem, nesse pequeno vídeo eu quero tentar passar para você ter noção de quão maravilhoso é o nosso Deus. E quanto mais a gente exercer a nossa fé, mais as coisas boas vão acontecer na nossa vida. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 36, vai nos dizer assim: E tendo Jesus ouvido aquelas palavras, ele disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Olha que coisa maravilhosa que o próprio Jesus está dizendo ao principal da sinagoga, por nome Jairo. Vou explicar para você. Diz a palavra de Deus que Jesus havia passado para o outro lado da margem, mais uma vez num barco, e uma multidão o apertava. Quando você for observar na Bíblia, em todos os lugares onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. Porque onde Jesus está, sempre vai haver uma multidão. Só que no meio dessa multidão, vai haver aqueles que creem nele, vai haver aqueles curiosos para saber o que está acontecendo, e vai haver aqueles que vão estar ali para duvidar do que ele é capaz de fazer. Pois é. Eu quero convidar você a fazer parte dessa multidão, mas daquela parte que crê no poder de Jesus, que crê que Jesus é capaz de fazer infinitamente coisas maravilhosas na minha vida e na sua. E quando aquela multidão o arrastava, diz a palavra de Deus que o principal da sinagoga, por nome Jairo. O que quer dizer o principal da sinagoga? Jairo era um homem muito importante, tinha uma excelente posição social, tinha muito respeito, tinha condição financeira, tinha todo o poder, mas ele não tinha o poder para curar, ele não tinha o poder para libertar, ele não tinha o poder para salvar, porque ele era apenas um homem. Um homem de posses, um homem de respeito, um homem de posição social, mas era apenas um homem. E quando Jairo vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Mestre, venha até a minha casa, pois minha filha está moribunda. Ou seja, minha filha está definhando, a minha filha está morrendo. Observe que esse homem com tanto poder, com tanta influência e com tanto dinheiro, não tinha a menor condição de salvar a filha dele. Mas existia alguém naquele momento, chamado Jesus, que tinha todo esse poder. Quando Jairo se prostra aos pés de Jesus e Jesus ouve aquele homem, imediatamente Jesus vai acompanhar ele até a sua casa. E quando Jesus vai acompanhando, diz a palavra que em meio àquela multidão havia uma mulher que por 12 anos sofria e padecia com fluxo de sangue. E naquela época, quem tinha esse tipo de problema, para que você entenda, era considerado impuro ou imundo, não podia estar junto da multidão, não podia tocar em ninguém, porque segundo os costumes daquela época ia contaminar a outra pessoa. E a Bíblia diz que aquela mulher
havia 12 anos padecendo com aquele mal, com aquela enfermidade, e havia gastado todo o dinheiro que tinha com os médicos, e ao invés de melhorar, só piorava a situação daquela mulher. Veja bem, ela tinha condições, ela tinha como fazer um tratamento, ela investiu no tratamento, ela gastou todos os recursos que ela tinha com os médicos, mas aquilo só piorava. Quantas vezes você tem passado por esse tipo de situação? Quantas vezes você tem desprendido o seu tempo, o seu dinheiro, para tentar melhorar a condição que lhe aflige? Seja ela física, seja ela uma enfermidade, seja ela financeira, e as coisas não melhoram. Pois é. É que muitas das vezes a gente se esquece daquele que vem em primeiro lugar, que é Deus. E quando aquela mulher ouve falar daquele homem chamado Jesus, que ele estava naquele lugar, imediatamente ela exerceu a sua fé. E ela colocou no seu coração a seguinte frase: se tão pouco eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Oh, glória a Deus. E diz a palavra que aquela mulher não se preocupou com aquela multidão, não. Ela se arrastou no meio da multidão até que ela tocou na orla do manto de Jesus. E quando ela toca na orla do manto de Jesus, Jesus imediatamente para. E quando Jesus para, automaticamente a multidão que estava com ele para também. E quando ele para, ele diz assim: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Observe que a fé daquela mulher era tão forte, a fé daquela mulher era tão fiel, que ela não se preocupou com nada, ela se preocupou com o alvo dela, que era Jesus. E mesmo aquela multidão esbarrando em Jesus, esse único toque fez ele parar e sentir a presença que alguém havia tocado nele. Eu quero convidar você nesse momento para não se preocupar com ninguém, não se preocupar com a multidão que lhe aflige, não se preocupar com aquele que diz que não tem jeito para você, não se preocupar com o médico que fala para você que não tem mais solução, não se preocupar em olhar nem para a esquerda nem para a direita, não se preocupar com o inimigo dizendo na sua mente: você não vai conseguir. Eu quero convidar você a deixar isso tudo de lado e ter um único foco na sua frente, que é Jesus. E quando você tiver esse único foco, e essa convicção, e essa fé, e tocar em Jesus, Ele vai abençoar você. E quando Jesus para, a multidão para, Ele diz: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ele pergunta mais uma vez: quem me tocou? Os seus discípulos olham para ele e dizem: mestre, a multidão toda está perto de ti, a multidão toda te espreme, a multidão toda te arrasta. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Ele diz: eu senti que o toque foi diferente. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele era onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia quem havia tocado nele, mas ele queria que aquela mulher se manifestasse. Ele queria ouvir dela que ela se arrastou através da multidão e o tocou. Pois diz a palavra de Deus que aquela mulher, temendo e tremendo, ela se prostrou aos pés de Jesus e disse: fui eu que o toquei. E sabendo que aquilo não era permitido, ela explica toda a situação a Jesus, o que ela havia passado. E Jesus, na sua humildade infinita, diz para ela o seguinte: vai, filha, a tua fé te salvou, e ser curada desse mal. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que você serve.
Esse é o Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E é esse Deus que eu convido você a aumentar e exercitar a sua fé. Quando aquilo acontece, diz a palavra de Deus, que um dos servos de Jairo vem correndo até ele e diz: por que enfadas mais o mestre? A menina já está morta. Veja bem, os servos vieram até Jairo, dirigiram a palavra até Jairo, dizendo: para que enfadas mais o mestre? A sua filha já morreu. Mas eles não perceberam, ou se esqueceram, ou não viram, que ali bem ao lado estava o dono da cura, estava o dono da vida, estava o dono da libertação, estava o dono da salvação. E ele olhou para Jairo e disse assim: não temas, crê somente. E Deus está dizendo para você nesse instante, independente do que seja o seu problema, o seu mal, a sua enfermidade, a sua situação, seja ela lá qual for, não temas. Crê somente no Deus que você serve e Ele vai operar um milagre na sua vida ou na vida daquele que você tem orado tanto por Ele. Observe que Jesus não presta atenção no servo de Jairo. Jesus dirige a palavra diretamente a Jairo e diz a ele: não temas, crê somente. E diz a palavra que Jesus pega e vai até a casa de Jairo, e com ele só vai Pedro, Tiago e João. Muitas das vezes você vai ter que selecionar as pessoas que vão andar com você para acompanhar o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Quando Jesus chega na casa de Jairo, havia uma multidão de pessoas que estavam chorando e pranteando pela morte da menina. Quando Jesus entra, ele diz o seguinte: por que vocês choram? A menina só dorme. Preste atenção aqui agora. Estava todo mundo chorando. Quando Jesus diz ela só dorme, diz a palavra que todo mundo começou a rir dele. Muitas das vezes, quando você apresentar a sua situação a alguém que acha que não tem mais jeito, e você diz: não tem, porque eu tenho um Jesus que cura, tenho um Jesus que vai fazer um milagre na minha vida, muitos vão rir de você. Não se preocupa não. Não se preocupa com a zombaria, não se preocupa com eles rindo de você, não se preocupa com a manifestação contra aquilo que eles acham que não vai acontecer, porque Jesus vai fazer acontecer na sua vida. Jesus sobe para o quarto da menina com ele, Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. E a menina estava lá deitada. Para muitos morta, mas para Jesus ela estava dormindo. Jesus olha para aquela menina e diz assim: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta. Imediatamente aquela menina levantou. Porque diz a palavra que ela já tinha 12 anos de idade. E agora eu quero convidar você para refletir a respeito de quão linda é a palavra de Deus. Diz a palavra que aquela mulher sofria com o fluxo de sangue durante 12 anos. E depois, a palavra de Deus vai dizer que aquela menina se levantava porque ela já tinha 12 anos. Sabe o que Deus está dizendo para você agora nesse momento? Não importa o tempo e o período que você vem passando, vem sofrendo, vem buscando uma solução, não importa o tempo, Deus vai fazer um milagre na sua vida. E não importa se você acha que o seu sonho terminou, que o seu sonho acabou, que não tem mais jeito, Deus vai renovar, vai reviver os seus sonhos. Não importa o período, não importa o tempo, isso para Deus é irrelevante, porque Ele é o dono do tempo e da vida, e Ele é que comanda tudo o que vai acontecer na minha vida e na sua. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe com a multidão que está ao seu redor. Se preocupe com o Deus que você serve, que é Ele que vai fazer um milagre na sua vida. Não se preocupe se até agora o milagre não aconteceu. Se você tão somente não temer e crer no Deus que você serve,
o milagre vai acontecer. Não se preocupe se você acha que o seu sonho está enterrado e não vai mais despertar. Deus manda dizer para você nessa noite que o seu sonho vai voltar para você e Ele vai realizar tudo aquilo que você colocar nas mãos de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que Deus possa renovar a sua fé nesse momento. Que Deus possa tocar no seu coração e dizer para você: filho meu, filha minha, não temas, crê somente, crê em mim, crê em tudo aquilo que eu prometi para você, porque eu vou fazer. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que Deus possa libertar você de tudo aquilo que o inimigo tem colocado na sua mente. Que Deus possa prosperar imensamente a sua vida. Que qualquer enfermidade, qualquer mal que caia por terra nesse instante, é que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Grande abraço, fique com Deus.